Olá, bom dia. Quero ler um texto da palavra do Senhor para você hoje, compartilhar, né? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35, vamos ler. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que é traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois, que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha o texto sagrado do Evangelho de João. Está nos mostrando que João Batista estava ali, né? Com alguns discípulos. João Batista tinha muitos discípulos. E quando Jesus aparece, ele apresenta que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, né? E o texto fala de dois discípulos, que eram discípulos de João Batista. E eles passam agora a seguir Jesus, porque João apresenta Jesus o Cristo. Olha que coisa interessante. Se você é um bom discípulo de Jesus, você sempre vai apresentar Jesus para as pessoas, né? Você sempre vai apresentar o poder de Deus para as pessoas. E aqueles dois discípulos que eram discípulos de João passam agora a ser discípulos de Jesus. Um desses dois é identificado como André, certo? André, que era irmão de Pedro, né? O apóstolo Pedro, posteriormente apóstolo Pedro. Eles eram pescadores e eles estavam ali porque eles acreditavam na palavra de Deus. Eles tinham sede de servir a Deus. Eles tinham esperança de receber o Messias prometido nas Escrituras, e agora estava ali João Batista, que deu uma esperança para aquele povo, pregando o Evangelho da salvação, o Evangelho do arrependimento, e agora ele apresenta quem é o Messias, que é o Cristo, o Senhor Jesus. E agora André, e juntamente com outro discípulo, que nós presumimos que seja o apóstolo João, né? Possivelmente seja ele. Como é João que escreve, ele não faz essa atribuição, mas a gente suspeita muito que seja João. Então, para todos os efeitos, o primeiro discípulo de Jesus é André. É ele que tem essa sede de conhecer Jesus. E quando ele vê Jesus, a primeira coisa que ele pergunta é aonde é que Jesus mora. Ele diz: Olha, Jesus, onde é que tu mora? Jesus disse: Vem e vê. E eles foram ali aonde Jesus estava morando. E o texto vai dizer que já era a hora décima. Para quem não sabe, a, o dia do judeu começa às 6 horas da manhã. É diferente da gente, né? O nosso dia começa 0 horas, 12 horas da noite. Mas os judeus, eles começam a contar as horas a partir de 6 horas da manhã. Então, a hora décima é 4 horas da tarde. Então, já era quase 4 horas da tarde e eles ficaram o dia inteiro com Jesus. O que eu vejo aqui? Eles quiseram conhecer Jesus. Eles queriam conhecer de perto quem era Jesus. Eles não ficaram, né? André não ficou satisfeito somente em ver Jesus, mas ele queria ter um relacionamento com Jesus. Talvez, quando a gente não conhece uma pessoa, a gente escuta muito falar dessa pessoa. E às vezes, alguns julgamentos preliminares, né? Você pode despertar. E aí, enquanto você não vai na casa daquela pessoa e conversa com ela, e você conhece ela de verdade, você tem conclusões precipitadas a respeito daquela pessoa. Eu mesmo já me surpreendi com muitas pessoas, né? Às vezes você ouve falar de determinadas atribuições de pessoas, né? Aí quando você vai conhecer elas, conviver com elas, você vai ver que não é exatamente aquilo.
entendeu? Então, se você quer conhecer alguém, tenha relacionamento com ela, certo? E é assim com Jesus. A gente prega muito sobre Cristo e as pessoas dizem assim: não, mas eu conheço Jesus, eu já sei quem é ele, eu já tenho ele no meu coração. Mas se você realmente tem sede de Deus, você precisa ter um relacionamento com Jesus. Você só pode dizer que conhece Jesus se você tiver um relacionamento com ele, se você for na casa dele, se você conhecer os irmãos dele, né? Se você conhecer a palavra dele. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a história de Cristo, nós temos as palavras, os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer conhecer Cristo, leia a Bíblia, vá para a igreja, uma igreja que seja cristã, que pregue o evangelho de verdade, porque infelizmente hoje tem muitos que não estão pregando o evangelho verdadeiro, não estão apresentando o Cristo verdadeiro, mas procuram a igreja que esteja mais próximo da Bíblia, né? Antigamente a gente dizia assim: procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje a gente diz: procure uma igreja mais próxima da Bíblia, tá certo? Mas leia a Bíblia, tá bom? Vá na casa do Senhor, conhecer Ele de perto, tá certo? Tem esse relacionamento, não fique na superficialidade. Você diz: não, eu conheço, eu sei quem é Jesus, mas como é que você sabe? Tem relacionamento com Ele, ore, adore a Ele. Jesus, ele é para ser adorado. Tá certo? Você adorar Jesus não é idolatria, porque Jesus é Deus. Idolatria é você adorar qualquer pessoa que não seja Deus, que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá certo? Isso, isso se configura, você adorar a pessoa se configura idolatria. Tá certo? Mas aí, um outro fator interessante é que esses dois discípulos, e um deles é André, eles vão conhecer Jesus. E esse André é um cara excepcional. André, quando ele conhece Jesus, ele não quer ficar com Jesus só para ele. Ele tem aquela sede de pregar, aquela sede de apresentar Jesus para outras pessoas. Olha que interessante, é assim também no meu coração. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu quero que você conheça Jesus assim como eu conheço. Eu quero que você conheça esse Cristo maravilhoso que mudou a minha vida. Eu quero que você conheça o cumprimento das Escrituras, que é Jesus. Por isso eu estou fazendo esses vídeos aqui diariamente, quando eu consigo fazer, tá bom? Então André ele vai procurar primeiro seu irmão, Pedro. Olha aí, ele procura Pedro. Diz: olha, Pedro, vem, Pedro, eu conheci o Messias. Eu quero te apresentar. E ele logo apresenta Pedro. E Pedro, já de cara, tem o seu primeiro contato com Jesus. Olha que interessante. Pedro se tornou o melhor amigo de Jesus. Pedro se tornou o grande líder da igreja, né? Pedro se tornou o líder dos apóstolos, posteriormente, né? E Jesus depois vai dar autoridade a Pedro. Olha a missão de André, que missão importante. Olha o papel que André teve na história, gente. André apresentou Pedro para Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantas pessoas, quantas e quantas pessoas podem ter uma relevância na história quando elas conhecerem Jesus? Quantas e quantas pessoas você está deixando de apresentar a Cristo? Essas pessoas que têm um potencial tão grande nas mãos de Deus. Olha, André apresenta Jesus para Pedro e, de certo modo, André está ali apresentando, sem saber, um dos maiores líderes da história, né, do cristianismo, Pedro, que se tornou o primeiro pastor, o líder da igreja primitiva, tá certo? Então, irmãos, Pedro, quando ele vê Jesus, interessante que Jesus já tinha um plano na vida de Pedro, que não era Pedro, né? Ele era Simão. Ele recebeu o nome de Pedro por Jesus. Quem deu o nome de Pedro a ele foi Jesus. Aí Jesus, ele fez uma profecia ali na vida de Simão. Ele diz: olha, Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefa, que quer dizer Pedro. Glória a Deus.
Jesus de cara, quando ele olha para Pedro, Jesus já vai traçar um plano na vida dele. Ele diz assim: olha, Cefas, olha Simão, tu serás chamado Pedro. Glória a Deus. E durante toda a trajetória de Pedro, você vai ver Jesus se referindo a ele a Simão, né? Simão, Simão. E depois Jesus vai, no capítulo 16 de Mateus, ele diz: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro. Pedro significa pedra, pedras pequenas. Aí ele diz: mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A rocha é Cristo. As pessoas confundem esse texto, né? E dizem que Jesus firmou a igreja sobre Pedro, mas não foi. Jesus firmou a igreja sobre ele mesmo, que é a rocha incomparável. Mas Jesus torna Pedro também uma rocha menor, uma liderança, tá certo? Então, quando Jesus ele tem um encontro com uma pessoa, seja quem for, ele já revela o seu plano na sua vida. Quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu tinha 13 anos de idade. E eu lembro muito bem de uma senhora que ela veio ao meu encontro em um culto de oração. E ela colocou a mão sobre a minha cabeça e Deus usou aquela mulher para mim. E ela começou a dizer coisas que só eu e Deus sabiam. E ali o Senhor Deus, ele revelou há 21 anos atrás, aliás, 22 anos atrás, né, Deus revelou o plano que ele tinha na minha vida. E ele revelou o que ele tinha reservado para mim. Deus começou a dizer: olha, eu vou te usar assim e assim e assim. O meu plano para a tua vida é assim, assim, assim. E tudo que Deus falou se cumpriu, né? Está se cumprindo na minha vida. Aquilo que Deus tinha planejado para mim, hoje está acontecendo, tá certo? Então, é isso. Quando você tem um encontro com Jesus, procura conhecer Ele, assim como André, ter um relacionamento com Ele, e você também apresenta outras pessoas para Jesus. Se você ama Jesus, apresente Jesus para os seus amigos. Se você ama seus amigos, apresente seus amigos para Jesus. Tá certo? Então, quando você tiver esse encontro com Jesus, eu tenho certeza que ele vai se revelar para você, ele vai revelar o plano perfeito que ele tem na sua vida. Amém? Então, que Deus possa lhe abençoar nesse dia de hoje.